quando você casou, o seu antigo cônjuge já era pastor? Ou não era pastor? Não, Você já tinha... ele foi pastor tardiamente, depois dos 40. Mas ele E, teve toda uma vida eclesiástica, assim, de liderança. Ele foi subindo, como se estivesse num trabalho. Então, e chegou no pastorado, inclusive, tardiamente, com os filhos já adolescentes. certo. E você então já tinha uma carreira Sim, acadêmica. Como sim. foi assim essa evolução para a condição de esposa de pastor? Você almejou, você entendeu que foi uma vocação tardia, ou houve impasses? Tá, eu vou. A, Entendi. a denominação dava destaque assim para a mulher, enfim. Ô, Júlio, mas 4 minutos aí tu pega, que você fez 3 perguntas em uma, Eu mas fiz vamos em lá. 4, tá? Você fez em 4, vamos lá. Então eu tenho até 50, quantos? 52 minutos. Vamos lá. Veja só. É 54 minutos, vai. Tá, veja Eu coloquei só. uma questão a mais. Veja só. Primeira pergunta. Eu desejei ser esposa de pastor, por incrível que pareça, sim, eu conheci o meu ex-cônjuge e nós dois fazíamos seminários e eu queria ser pastora da então igreja que eu vim metodista. Só que eu noivei e fui para uma denominação que não aceitavam pastoras, mulheres. E eu sempre me frustrei. Esse foi um. E tanto é que eu estou na teologia, fui para ciências da religião e me realizei lá. Mas essa sempre foi uma frustração minha que eu, com certeza, passei para o marido e o responsabilizei, porque eu fui na denominação dele. Eu tenho consciência disso. De forma que, quando ele foi se tornar pastor, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, não fui eu, mas foi ele. E foi uma coisa muito ruim, foi uma transferência de fato, uma transferência. Mas eu já tinha uma carreira, já estava, se eu não me engano, eu estava concluindo o doutorado e o ex indo para o pastorado. Então, assim, foi um momento em que eu continuei me dedicando à igreja, como eu sempre me dediquei, não pude me dedicar mais, por quê? Porque com o doutorado, com aulas, vem um monte de coisa. Então, o que aconteceu foi estranho, porque à medida que o ex foi avançando na carreira pastoral, eu fui sendo cobrada, de posturas de Barbie, porque na denominação que nós estávamos, a esposa de pastor sorri. E a cena? Ou participa ativamente do grupo de mulheres. E eu já era uma professora universitária, com doutorado, com pesquisa, com outra vida fora, viajando para congresso. Então, algumas cobranças, eu não fui construída nessa cobrança. Então, isso criava um embate. E eu tive, inclusive, de uma aluna que foi frequentar a nossa igreja, a seguinte fala: ô, profa, você tem que ser menos você quando você está do lado do seu marido, porque ele é o pastor da igreja, não você. Por quê? Porque eu tinha liderança. E se você me deu um negócio, eu fazia. Eu agia como eu agia com qualquer outro pastor. E os outros pastores gostavam do meu trabalho, porque eu trabalhava muito, que nem a Mônica, não é, Mônica? Por onde você passou, os pastores agradecem. Quem trabalha com música na igreja estão em dívida com a gente. Vão morrer em dívida com a gente. Muito bem. Só que, nesse caso, o pastor era o meu marido. Então, teve essa questão de que eu também não me adequei a esse local, porque ele veio muito tardiamente na minha vida, né? E a igreja talvez não estivesse preparada mesmo, a igreja enquanto estrutura, porque não me acompanhou, né? Ela casou, fez faculdade, e o pastor é ali pastor desde os 25 anos de idade, então o casal tem um histórico na igreja. Você vê as famílias pastorais assim. Não, a igreja teve que engolir uma Jaqueline ligada no 440, professora pesquisadora que viaja, que faz. Pegou para fazer? Deixa comigo, eu vou, eu faço. Então, houve sim um problema nesse sentido com a igreja, e eu acredito que com o ex-marido, ele nunca me cobrou nenhuma postura diferente na igreja, isso eu tenho que deixar isso claro, você é você, a igreja tem que te aceitar, mas sem dúvida nenhuma esse peso veio sobre mim. E é claro, eu acho que eu sofri o preconceito normal de uma mulher numa igreja que não aceita ministério pastoral
e que ainda tem um modelo muito patriarcal, né? Ou seja, isso isso existe em muitas igrejas. Eu sou uma mulher fora da curva para esse modelo de igreja, eu sei disso, né? E isso ficou muito complicado porque aconteceu justo com um pastorado. Então, sim, eu acho que com o divórcio, ninguém me falou, Júlio, eu estou chutando, porque como ninguém da igreja falou, é o que eu estou chutando. Eu acho que com o divórcio devem ter rolado muitas falas. Aquilo que o Zé Roberto falou, tá vendo? Eu sabia que a Jaqueline não ia servir para ser esposa de pastor. Eu acho que rolou isso.